Olá, meu nome é João Paulo Severo da Costa, sou psicanalista em parceria com a EPC. Nós mantemos esse quadro aqui quinzenal, que é o Conexão EPC, onde nós respondemos dúvidas que nos são enviadas por interessados em psicanálise de um modo geral. E a dúvida de hoje é uma dúvida que tem muito a ver com a questão contemporânea, né, do interesse por Lacan, que é a diferença, portanto, da ideia de transferência em Freud e Lacan. Nós sabemos que a proposta original do Lacan era de fazer um retorno a Freud, né? Sobretudo no que diz respeito à questão do impacto da primeira tópica de Freud, né? Envolvendo, portanto, a chamada tópica do inconsciente. E a ideia do Lacan era fazer uma crítica, era justamente construir uma crítica, né? Da questão da psicologia do ego, que até então estava se firmando, muito sustentada, portanto, numa interpretação, né, da segunda tópica freudiana a partir de 1923. E a proposta do Lacan era justamente do retorno à ideia de inconsciente, né? Mesmo porque talvez a premissa fundamental do trabalho do Lacan seja a ideia de inconsciente estruturado como uma linguagem. Bom, dentro desse tópico, nós temos a revisitação de várias questões e uma delas importantíssima é a questão da transferência. Em Freud, a transferência, primeiramente, ela foi tratada até como uma questão problemática nos primeiros momentos de Freud. Freud queria evitar a questão transferencial porque ele fazia um contraponto com a questão interpretativa, né? E havia, evidentemente, uma ideia, né, de cientificidade na questão freudiana nesse momento que indicava para um caminho oposto, né, a questão do trabalho junto a este conjunto, não é? Que seria um conjunto, portanto, de informações as quais não haveria um recurso, né, epistêmico para embasá-las. A ideia de Freud com relação à transferência, a partir do momento que ele a aceita, é da transferência como um redirecionamento, né? Um redirecionamento dos sentimentos e das emoções inconscientes, vou tratar dessa forma, né? Que muitas vezes estava ligado a figuras significativas do passado ali do paciente, né, do analisante. Então nós temos ali uma espécie de atualização na figura do analista desses momentos, dessas questões que são trazidas na atualidade, né? Então haveria na ideia de transferência uma ideia de atualização, né, na figura do analista. Então dali nós tivemos desdobramentos muito importantes, como a ideia, por exemplo, de contra-transferência, né, que é uma ideia bem interessante para os pós-freudianos. Enfim, uma série de questões de transferência negativa, de reação terapêutica negativa, enfim, todos esses termos e essas questões que já foram abordados aqui também no Conexão EPC e que implicam, não é, na questão de certa forma, do sucesso do processo transferencial, da qualidade desse processo. Lacan, no segundo momento, ele já trabalha com a transferência de uma outra perspectiva. Não é? Porque Lacan ele estava preocupado com uma espécie de sistematização desse pensamento, de uma espécie de matematização desse pensamento. E é ali no seminário 8 de Lacan, né, talvez o auge ali da questão do simbólico em Lacan, o seminário 8, seminário da transferência, né, Lacan desenvolve um conceito que até então permanecia não claro na obra dele, que é o conceito de sujeito suposto saber. Né? Para o Lacan, ele vê a transferência como uma ilusão que vai revelar a questão da estrutura do desejo, né? Portanto, da questão do inconsciente. Mas para que essa questão seja revelada, ele percebe a necessidade, portanto, da inserção de um termo, da inserção de um conceito, de uma ideia fundamental para isso, que é a ideia de sujeito suposto saber. Né? Então, ele é sustentado ali no banquete de Platão, no seminário 8, Lacan vai desenvolvendo essa ideia de que no ato transferencial, né, o analisante endereça essa questão da transferência a alguém, tá? Eu vou colocar isso como função, não como pessoa, mas alguém que ele supõe saber, que ele supõe ter a resposta. Né? E a ideia da progressão de análise é, em certa medida, encontrar justamente aquele que não sabe. Né? A ideia é justamente da dissolução desse sujeito suposto saber, de modo a fazer com que o indivíduo, a fazer com que o analisante, né, toque as pontas com os dedos, as pontas, né, a ponta dos dedos do desejo. Então, essa mudança de paradigma de Freud para Lacan é fundamental para a gente entender a clínica,
né? Entender, evidentemente, quais são as melhores informações, né? As melhores questões que vêm tanto de um conceito quanto de outro, entendendo não pela sobreposição desses conceitos, mas entendendo pela atualização dos mesmos e o que faz diferença na clínica contemporânea. Né? Então, a ideia de transferência é a ideia, na minha opinião, da análise em si, é a ideia mais importante dentro do que seja um conceito um conceito de setting, né? Um conceito de produção em setting. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, com esse recorte aí, portanto, da teoria desses dois pensadores tão importantes para a prática clínica nossa, para o nosso cotidiano, então, como analistas. Um grande abraço a vocês e até daqui 15 dias com mais um vídeo do Conexão EPC.